Rádio Online Manancial de Vida, o som da adoração. Uma iniciativa da Comunidade Evangélica Manancial de Vida. Direção-geral, Bispo Edson Pires. Coordenação, Rodinei Pires. Simão Autopeças. Antes de colocar o seu carro na estrada, passe na Simão Autopeças. Contamos com uma ampla seção de alternadores, motores de partida, autoelétrica em geral. Temos ainda oficina com profissionais altamente capacitados. Atenção! Na Simão Autopeças você encontra bateria com os melhores preços e condições de pagamento. Baterias Moura, Eliar, Zeta, Estrada e Condor. Compramos ainda a sua sucata de bateria. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito, cartão de débito e Pix. O WhatsApp 989-8829-0672 ou 989-8741-4758. O carro não tá legal? Então venha conversar com a gente. Rua Deodoro da Fonseca, 503, Centro, Pinheiro, Maranhão. Simão Autopeças. De braços abertos, quero te receber. Bateu aquela fome? Que tal aproveitar para pedir a melhor comida caseira da Baixada? Restaurante Segredos da Culinária. Cardápios variados todos os dias. Refeição em marmitex. Atendendo de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas. Fazemos delivery. Rua Viriato Costa, bairro Centro, número 848. Em frente ao SEMP. Restaurante Segredos da Culinária. Sua melhor opção em comida caseira. Número 989-8121-7569. De braços abertos. Lar Docilar, uma loja completa de produtos naturais. Aqui você vai encontrar o que há de melhor em óleos essenciais e gel para massagem, cosméticos, perfumaria, uma linha completa de produtos de emagrecimento, acessório para casa, semijoias e bijuterias. Atendemos no atacado e varejo. Você quer uma renda extra? Venha trabalhar conosco com a marca OmniLife Seito. Lar Docilar, Shopping do Povo, ao lado da Casa Lotérica Centenário, Pinheiro, Maranhão. Telefone para contato DDD 98 98569 7374. E siga a gente no Instagram, @Nutrilife_distribuidora. Vidromol, vidros e molduras, box para banheiro, persianas, portão de alumínio, balcão modulado, portas e janelas. Rua Albino Paiva, 1058, Centro, Pinheiro, Maranhão. Fones DDD 98 3381 3292 ou 98849 3229. Vidromol, a melhor opção para você. Rádio Online Manancial de Vida, o som da adoração. Uma iniciativa da Comunidade Evangélica Manancial de Vida. Direção-geral, Bispo Edson Pires. Coordenação, Rodinei Pires. Graça, paz, amados irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesse momento no nosso programa na Rádio Manancial de Vida Online, Te Liga na Bíblia, que acontece como está acontecendo hoje, todos os domingos, das 9 às 10 da manhã, amém? Com estudo bíblico, temáticas, entrevistas e muito mais para a gente se edificar na palavra de Deus, em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui com o nosso amado pastor Júnior, né, do Ministério AME. Bom dia, pastor. Bom dia, meu querido. Para nós é uma honra sempre, né, pastor, estar aqui com vocês. Quando você fez o convite, eu prontamente aceitei, porque eu gosto muito de aprender, viu, pastor? E você é uma enciclopédia ambulante e a gente quer realmente ser agregado com esse ministério tão abençoado que é a Manancial de Vida. Gente, para nós é uma honra, sabe, indescritível nós estarmos aqui participando desse programa. Amém. Pastor, a sua igreja,
Fica onde? Fala um pouquinho do seu ministério, do seu trabalho que o senhor está desenvolvendo aí. Estou sabendo que o senhor construiu uma catedral. Fala um pouquinho do seu ministério aí. Pois é, gente. Nós somos um ministério de raiz batista, né? Nós somos um ministério independente aqui na cidade, a Igreja AME. E nós estamos aí, né, fazendo um trabalho, evangelizando. Inclusive, agora, dia 28, nós teremos um sopão, né, na Dondona. É uma oportunidade que a gente vai ter também de evangelizar. A gente trabalha com louvor, com discipulado, né? E nós também trabalhamos muito fortemente com as nossas células. Então, nós somos uma igreja, né, de pessoas que amam Jesus e que desejam crescer a cada dia na presença do nosso Pai. Então, amém. Que benção, né? Então, a igreja tem que ter essa dinâmica, né, pastor? Com certeza. Tem que ter essa dinâmica para a gente evangelizar, trabalho social, né? O sopão, sim, né? Sim. A gente junta isso tudo, trabalho social, não é? O evangelismo, isso é uma coisa que dá muito certo. Com certeza. Eu aprendi com um pastor, ele disse assim, que a gente tem que tocar na necessidade sentida das pessoas. Então, a gente vai levar o pão, a gente vai levar a palavra, mas também levar o pão. É importante. A gente sabe quanto que na periferia, né, da nossa cidade existem muitas pessoas assim, muito necessitadas e que elas, sem dúvida alguma, precisam também desse suporte da igreja. A igreja precisa acordar um pouco para essa questão, porque nós precisamos manifestar a glória de Deus. A gente sabe que a gente não só precisa levar a palavra, mas também o pão. Muita gente com fome e necessitada na nossa cidade. Então a gente está tentando aí fazer a nossa parte nesse processo. Glória a Deus. Eu sou pastor, também sou professor, né? Trabalho secularmente, né? E o pastor Júnior também é um empreendedor. Fala um pouquinho aí desse seu projeto da Além Igreja. Pois é. Olha só, eu na verdade eu não estudei para ser pastor, né? Inicialmente eu nasci em uma família de empresários, de pessoas que eram empreendedoras. Até hoje meu pai, cearense, sempre trabalhou comércio, né? E aí a gente também sempre viveu nesse ambiente. Então nós somos empresários do ramo da construção civil. A gente vende tinta, né? Nós estamos inclusive colocando uma outra loja, mas na verdade eu sempre trabalhei, né? Fabricava. Teve um tempo que eu morei em Goiânia e a gente também trabalhou fabricando calçados. Enfim, a gente sempre trabalhou com comércio. E, assim, um determinado tempo da minha vida, eu tive que tomar uma decisão e acatar o chamado de Deus para a minha vida. Então, a gente também entende que a gente não pode viver sem Jesus e, principalmente, a gente precisa cumprir o nosso chamado aqui. Então, ser empreendedor não me atrapalha, ao contrário, agrega, né? Inclusive, nós somos os maiores dizimistas da igreja, eu falo isso com muito orgulho, porque a gente precisa realmente ter amor pela obra de Deus, né? E investir na obra de Deus. Então, nós sabemos, como pastor, o quanto é difícil, né? Quanto é difícil a gente, né, poder fazer as coisas. Você está assistindo uma live aqui e você não sabe o quanto que isso aqui é dispendioso, né? Tem muita coisa, muitos aparatos aí, e nós sabemos que isso custa bem, né, pastor? Verdade. E a gente pode realmente abençoar. Então eu sou empreendedor sim, mas sou pastor também, tá bom? E para mim é uma honra poder estar servindo não só a minha cidade, né, como pastor, mas também como empreendedor. A gente também quer manifestar a glória de Deus através do nosso trabalho. Nós cremos dessa forma. Glória a Deus. Então vamos ao que interessa, né? Você que está nos ouvindo nesse momento aí, olha, bota no grupo aí da igreja, da família, de todo mundo, todos os grupos aí, não é? Que nós estamos online nesse momento com o nosso programa Te Liga na Bíblia, tá bom? Em nome de Jesus. E você também pode acompanhar pelo YouTube, vai estar disponibilizado aí também nos grupos, tá? Um abração aí para todos que estão nos ouvindo da Igreja Manancial de Vida, de outros ministérios também, de outros estados e até fora do Brasil. Tem pessoas também já aí ligado na nossa programação. Manancial de Vida, o som da adoração, tá bom? Secularização da igreja. Pastor, eu queria começar fazendo a leitura de um artigo que encontrei muito bom. Inclusive eu gosto desse pastor, eu acompanho ele, eu ouço muitas coisas que ele fala. É um pastor assim que de muita sabedoria, né? E a mensagem dele é transmitida com sabedoria e com paz.
a gente sente conforto, né? Que é o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Uma referência, um pastor assim que tem uma unção diferenciada. Eu gosto muito de ouvi-lo, tá bom? Então eu quero ler aqui o que ele escreveu a respeito deste assunto, secularização da igreja, e aí a gente vai bater nesse papo aqui muito legal, tá bom? Ele diz o seguinte: há uma onda de secularização atingindo perigosamente a igreja. Em vez da igreja transformar o mundo, é o mundo que tem entrado na igreja para transformá-la e domesticá-la. Essa palavra é forte. Nossa. E domesticá-la. É subjugar, né? É conter, né? Isso é muito sério, né, pastor? Eu já vejo o nível aqui da nossa conversa, o quanto que a gente vai trabalhar questões assim muito sérias, porque talvez muitos pastores ainda não tenham se apercebido disso, que estão sendo domesticados, que estão sendo contidos, que estão sendo assim, controlados, né, manietados. Isso é muito sério. Em vez da igreja ser um agente de transformação no mundo, ela tem sido um lugar de conformação com o mundo. Outra coisa forte. Muito Já forte. que a Bíblia fala que a gente não deve se conformar com este mundo, né, pastor? Exatamente, pastor. Inclusive, isso que o senhor está falando é muito importante, pertinente, porque essa secularização, ela está fazendo com que nós nos pareçamos com aqueles que não têm a fé cristã, né? Cada vez que o tempo passa, a gente percebe isso, não agora de uma forma sutil, mas isso está se tornando algo mais fácil de ser percebido, que os cristãos eles estão se descaracterizando. O pastor com certeza lembra de um texto que fala lá em Atos que as pessoas que serviam a Cristo, elas tinham essa nomenclatura, elas eram reconhecidas porque eram pequenos cristos, né? Sim. E parece que essa essência está se perdendo no meio dos cristãos, né? E até aquilo que seria pejorativo na época, né, na história dos primeiros cristãos, que seria pejorativo, ser chamado de cristão passou a ser um elogio. Não é? O cristão, e passou a ser um elogio. Pois é, e aí tem uma frase, pastor, do Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, a gente conhece todos. Eu sigo ele. Pois é. Eu tenho aqui algumas coisas sobre Spurgeon. O Charles Spurgeon, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o cristão não está em perigo, pastor, quando o mundo odeia ele, mas sim quando o mundo aplaude ele. Você está entendendo? Forte isso daí. Então, olha só. Antigamente, ser chamado de cristão era um desafio, porque você estava ali arriscando a sua própria vida. E muitos arriscavam a sua própria vida, né? Porque entendiam que era uma honra, inclusive morrer com Cristo. O apóstolo Paulo foi um desses, que escrevendo a muitas igrejas daquelas províncias ali, ele falou, ele fala aos filipenses, por exemplo, olha, alegrem-se. E ele estava indo... já tinha recebido um veredito de que iria morrer. Quer dizer, mesmo assim, ele continuava incentivando, ele continuava dando uma palavra de direcionamento para a igreja, fazendo com que a igreja entendesse que era uma honra e que elas precisavam continuar se alegrando em Cristo, né? Mas isso com o preço de morrer. Né? Sim, de poder morrer por causa disso. Então, os cristãos do primeiro século, os cristãos, né, que entenderam isso, eles foram cristãos assim que influenciaram gerações de uma forma muito positiva. E isso eu vejo que a secularização tem comprometido um pouco dessa nossa boa influência como igreja no lugar onde nós estamos. E naquele tempo as pessoas morriam por Cristo e hoje as pessoas não conseguem morrer em Cristo. O pior, né, pastor? Triste. Continuando aqui, ele diz o seguinte: longe da igreja conformar-se com o conformismo do mundo, ela tem se adaptado ao mundo e sido amiga do mundo, com medo da rejeição do mundo. É imperativo, porém, compreender que a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Ser amigo do mundo é constituir-se em inimigo de Deus. A própria palavra já fala isso, né? Sim. Amar o mundo é andar na contramão do amor de Deus.
conformar-se com o mundo é ser condenado com ele. Amém? Às vezes as pessoas elas chegam a confundir que mundo nós estamos falando, a Bíblia está falando. Então existe o universo, o mundo que Deus criou, mas existe um mundo paralelo das trevas. Né? A esse mundo é que a Bíblia está se referindo muitas vezes. E aí ele fala aqui, pastor, que não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor falaria para as pessoas hoje que estão flertando com o mundo? Nossa, pastor, isso é muito sério e também a gente fica refletindo sobre muitas coisas, porque o que a gente vê é uma igreja. A igreja, ela é comparada, eu fazia aqui trazer um exemplo aqui, a um pai que quer agradar o filho, ele não quer educar o filho, ele quer agradar sempre esse filho, né? Então a gente percebe que a igreja ela está muito preocupada em atrair pessoas, em entrar na moda, não é? E isso é um grande perigo, porque o que eu vejo, pastor? Eu vejo o sal deixando de salgar. Sim. Você está entendendo? Eu vejo o sal deixando de conservar. As duas características do sal são essas: salgar, que é fazer a diferença, e conservar. Talvez nós estamos perdendo um pouco disso. Isso precisa ser despertado no coração, no nosso coração, porque, pastor, a gente precisa ser também bem sincero. Nós estamos falando de algo que muitas vezes a gente acaba aderindo, muitas vezes em algum momento, mas a gente precisa despertar, porque a gente não pode entrar na moda. A gente precisa sim ser movido por um direcionamento de Deus e principalmente pela palavra de Deus, pelos fundamentos. Eu acho interessante que sempre a gente precisa voltar para os fundamentos, sempre. Né? Para que a gente possa tirar qualquer dúvida, a gente precisa realmente saber que a certeza de estar fazendo algo que agrada a Deus é estar cumprindo com o que as Escrituras já nos orientam a fazer. Então, a Bíblia deixa bem claro, né, pastor? Não dá para flertar com o mundo. De jeito nenhum. Não dá para ser amigo do mundo, não dá para aplaudir certas coisas que acontecem. Não é verdade? Sim. Não dá. É uma posição que nós temos que tomar. Uma vez eu vi um pastor falando o seguinte, exatamente o que o senhor está dizendo aí. Quando um grupo de crentes se reúne sem a essência do sal, a única coisa que eles conseguem atrair é mosca. E o pior, né? Isso é forte. Muito. Porque se você botar açúcar e botar sal, a mosca ela não senta no sal. Não é verdade? Com certeza. Ela não senta. Então ele falou, olha, quando crente é sal. Então qualquer coisa imunda aqui na figuração da mosca, né, e outros insetos e tal, qualquer coisa que atrai esse tipo de mundo, de trevas, né, não está completamente fora do propósito do evangelho. Não é verdade? Com certeza, pastor. E olha só, o senhor está falando aqui, eu estou realmente lembrando de algo que também precisa nos despertar como liderança, como pastores, ou como representação aqui da igreja do Senhor, aqui na terra, ou na cidade. Né? Você sabe uma das coisas muito sérias que está acontecendo também, que dá ressonância e continuidade a isso que o senhor está falando, é que o nosso maior problema dentro das igrejas, sabe qual é? É lidar com mentes secularizadas. Sim. Você está entendendo? Por exemplo, você tem feminista dentro da igreja, com certeza é uma pessoa que está com a mentalidade secularizada. Você tem pessoas que têm aquela mentalidade né? A igreja... eu esqueci aqui a expressão muito comum, o crente sem igreja, o desigrejado, ele é uma mentalidade secularizada, é um cara que já foi atingido por essas ideias. Você tem uma pessoa que não se submete à sua liderança, é uma mentalidade secularizada. E se a gente não atentar para isso, isso vai adentrando na nossa realidade como igreja, e isso sutilmente vai prejudicando e vai influenciando também as pessoas que estão em formação, né, em alguns aspectos da questão do entendimento da Bíblia, e nós precisamos estar atentos a isso. Porque, senão, quando a gente acordar, a coisa já está muito complicada. Pastor, o senhor acha que... O senhor falou a questão da desobediência. Pedro falou muito sobre isso, né? Sujeitai-vos a toda autoridade. O senhor acha que a secularização da igreja tem tirado esse... a secularização dentro da igreja tem começado pela desobediência?
A gente tem visto, com o passar do tempo, quantas pessoas têm dificuldade de obedecer às hierarquias, e a gente observa, né, isso a nível de mundo, a nível de Brasil, ninguém respeita mais ninguém. Ninguém respeita mais a autoridade. Sim. Entendeu? Ninguém respeita a autoridade. Então, ninguém mais tem autoridade sobre tal. As pessoas mesmo falam, né? Quem é fulano de tal? Quem é o pastor? Quem é o policial? Quem é o presidente? Quem sabe? E aí começa a bagunça. Só acredita que esse tipo de secularização entrou nas nossas igrejas? Com certeza. Infelizmente já entrou nas nossas igrejas. E a gente também precisa entender o seguinte: sabe como é que a gente vê a secularização? Exatamente nessas questões. Quando você vê pessoas que têm dificuldade de se submeter, você já compreende que é um grupo de pessoas ou uma pessoa que ela está desalinhada ao que a Bíblia ensina. Porque o que é a secularização? É como se fosse uma nova teoria, uma nova ideia, né? É algo que vai diluindo a verdade do Evangelho, é algo que vai diminuindo, desmerecendo os princípios e valores. E as pessoas acabam engajando muito facilmente nisso, porque é o que a carne quer, é ter autonomia para fazer o que ela pensa que é certo, né? E a gente não pode esquecer que o secularismo tem como pano de fundo o quê? O humanismo. Não é? Tem como pano de fundo o subjetivismo, tem como pano de fundo o hedonismo, tem como pano de fundo a ideia coach, que está sendo muito trazida para as igrejas. Isso é um perigo. Sim. Não estou dizendo que isso é totalmente errado, porque eu acho que a igreja precisa aprender a empreender, mas quando isso se torna uma fonte, quando isso se torna a essência da igreja, isso é muito perigoso. Talvez a gente está invertendo os polos, e isso é muito complicado. Porque, pastor, ele fez essa pergunta porque para a gente ampliar a nossa mente daqueles que estão nos ouvindo agora, né? Da igreja, de forma geral. Porque quando pensa de um mundo entrando na igreja, pensa-se que é só a questão da moda, da música, comportamentos. E a gente está entrando em um ponto assim bem mais profundo, que é a questão da falta de obediência, né, aos pastores. Que é quebra de princípio. Que a liderança. Sim, que é quebra de princípio, né? E, na verdade, eu falei no subjetivismo. Isso é muito sério. Porque as pessoas, pastor, até elas dizem assim, eu concordo que Jesus é assim, assim, assim. Mas essa outra parte aqui eu não vejo dessa forma. Então você já vê uma mentalidade que é uma mentalidade secularizada. Uma pessoa que ela está interpretando ao seu bel prazer as escrituras para não se submeter àquilo que pode confrontar. Por exemplo, uma igreja que confronta, ela é fora de moda. Sim. Para a mentalidade secularista. Então, hoje, qual um dos nossos maiores embates? Né? É a questão de pessoas que não se submetem. Não se submetem. Elas querem fazer da sua forma, elas querem fazer do seu jeito, elas acham que elas têm uma ideia melhor, elas acham que elas não têm a obrigação, às vezes até, a gente precisa também ser honesto, até elas foram exploradas em outro lugar por algum pastor, por alguma liderança, a gente precisa ser honesto. Sim. Mas elas trazem aquilo... Aos excessos. Aos excessos, exatamente. Elas acabam achando que aquilo é o padrão, que todo mundo é daquela forma, e ela acaba criando um asco, uma repugnância. Às vezes também isso acontece, olha só como a questão do pecado é uma coisa, um abismo chama outro abismo. A Bíblia sempre está certa, e ponto. Porque às vezes ela não teve uma boa... ela não é uma pessoa que teve uma boa estrutura familiar, o pai foi abusivo e tal, e ela fica com a resistência de obedecer à autoridade, porque na casa dela, a autoridade que deveria cuidar, explorava e violava, né? Então, ela acaba criando uma ideia, engessando uma ideia de que ela não pode mais obedecer ninguém e que toda autoridade é exploradora. Isso também é resquício, é sequela de uma mentalidade secularizada. A gente precisa entender que o tema é muito amplo. É muito amplo. Às vezes as pessoas têm até dificuldade de adorar a Deus porque Ele é uma autoridade e a autoridade que estava sobre a minha vida, que eu respeitava, me abusou, me violou. Então eu tenho dificuldade de realmente respeitar a autoridade. A gente precisa realmente se levantar para falar sobre essas coisas, porque essas maldições, esses enganos, esses sofismas precisam ser quebrados para que as nossas comunidades religiosas sejam mais saudáveis. Uma das frases que, infelizmente, estão entrando dentro, né, da igreja é esse relativismo moral. Né? Relativismo moral, né, que subjuga a igreja a isso.
Entendeu? Então, aqui o pastor continua falando o seguinte: a secularização é um processo de acomodação ao modo de pensar e agir do mundo. Né? Então, a igreja está se acomodando ao modo de pensar e de agir do mundo. E deixar de se opor ao mundo para pensar como ele. Será que a igreja não está pensando como o mundo, pastor? Né? Pastor, infelizmente, eu estava até conversando um tempo atrás com o pastor Renato sobre isso. Ele falou sabiamente algo. Ele disse assim: pastor, eu só quero aquilo que Deus tem para mim. Sabe, essa coisa de eu querer uma multidão, que eu querer isso, eu desejar isso, não, eu só quero o que Deus tem para mim. Sim. Você está entendendo? Porque às vezes, nessa expectativa, ou nesse desejo, a gente acaba se atropelando e fazendo coisas para atrair. A igreja se torna muito mais um circo do que uma comunidade que prega os princípios e os valores da Bíblia, né, o qual nós conhecemos. Então, a gente também tem visto, infelizmente, alguns ícones, né, nacionais também se perdendo um pouco nessa ideia. Pelo menos eu vejo, por exemplo, aquela Priscila Alcântara. Não sei se vocês conhecem, acho que a maioria conhece, né, aquela que apresentou o programa lá no SBT, infantil, e ela está muito nessa linha, né, de adentrar ao mundo diferente, saiu do mundo evangélico lá, né, da música evangélica, para tentar fisgar as pessoas que estão lá fora. Isso é extremamente perigoso, porque às vezes isso exige um comportamento, exige uma maneira de viver que se contradiz com aquilo que a Bíblia nos recomenda. E nós temos aí também o Filipão, né, que acabou também voltando. Eu não entendo essa coisa. Mas será, pastor? Às vezes eu acho uma precipitação de algumas igrejas, né, que esses artistas, que quando eles se convertem, uma semana depois eles já estão cantando, eles já estão na mídia, eles já estão pregando, e a gente fica preocupado com isso. Não é? Nós que não somos artistas, nós passamos por uma escola de teologia e estão fazendo isso e aquilo, aquele negócio todo. Gente, ele é artista, eu não sou. E a gente leva um tempo para ter credibilidade, para se tornar pastor. E a gente vê um artista que acabou de se converter, glória a Deus por isso, mas não demora muito, o cara já está aí cantando, tocando. Será que ele não está vendo a secularização da igreja aproveitar o talento desse povo que não está preparado, né, as habilidades artísticas, o talento, a voz, enfim, para colocar para atrair esse povo do mundo, e na verdade o cara ainda nem saiu do mundo. Mas é exatamente isso. Isso aí, pastor, é reflexo de uma igreja que está um pouco afetada por essa secularização, né? Eu não vou dizer que a igreja está secularizada de uma forma geral, ampla, não, mas às vezes, em alguns momentos, alguns pastores acabam tendo esse tipo de atitude para o quê? Para agregar, para chamar público, para atrair público. Você está entendendo? Público ou seguidores? Eu acho que é público, não é seguidores, porque o seguidor é aquele que realmente, né, pelo menos na perspectiva bíblica dos seguidores de Jesus. Nem público, nem seguidores. Eu acho que discípulo. É verdade. Eu me refiro aos seguidores de Jesus, aqueles que seguiam Jesus. Vem, segue-me, né? Mas é um outro tipo de seguidor. Esse seguidor do Instagram é complicado, né? Porque quando eles são contrariados, eles não dão mais like, eles abandonam. E agora o termo é... Como é que é o termo agora? Quando eles querem... Engajar, não? Não, quando eles não querem mais seguir o cara, quando o cara fala besteira. Eu não sei, rapaz. Agora é... cancelar. É verdade. Agora é Faz cancelar. Um lobby aí nas redes sociais contra aquele que um dia ele talvez admirou, né? Então isso é muito complicado, né? Muito complicado mesmo, pastor. E com certeza as igrejas precisam ser mais criteriosas com relação aos seus altares, né? Que é o que o senhor mencionou aí, porque assim, nós sim queremos que pessoas sejam salvas por Jesus, mas não a qualquer preço. Eu acho que a gente precisa ter critério. Pastor, eu me converti há 20 anos. E eu via constantemente batismo no Espírito Santo. Eu via uma igreja espiritual, a que eu fazia parte, né? Hoje eu já estou em outro ministério. Mas não estou falando da minha igreja em si, mas eu estou falando que era comum nas ministrações pessoas serem batizadas com muita facilidade. Eu fui batizado com muita facilidade, sabe?
o que está acontecendo, pastor? Eu tenho percebido que tem diminuído o número de pessoas batizadas nos cultos. Será que é isso? Será que a igreja está esfriando por conta disso? O que está acontecendo? Eu falo como pastor. Sim, né? sim. Eu falo como pastor também, que eu tenho observado na minha própria igreja. Hoje em que você fala sobre batismo do Espírito Santo, ministra sobre isso, né? Prepara uma ministração, né, para que pessoas sejam batizadas e elas não são batizadas. O que acontece? O céu, estamos no céu cerrou, estamos no céu de bronze, é a iniquidade, é o secularismo. O que será? Olha, pastor, o senhor também tem essa mesma impressão? Porque se não tiver... Com certeza. Eu me converti, eu fui batizado em um culto chamado Batismo com o Espírito Santo, né? Então foi muito bom. A gente ia com o coração ali muito aberto para receber de Deus e para também deixar Deus conduzir naquele momento e a gente realmente ser batizado. Mas hoje a gente percebe uma indiferença, uma frieza, a gente percebe uma resistência. Eu acho que essa secularização, ela realmente ela vem por vários viés, né? A gente vê que a internet, infelizmente, acaba desdogmatizando, né? Acaba trazendo uma inversão, outras ideias libertadoras, pregadores água com açúcar, pregadores que vão falar no teu ego, pregadores que vão alimentar aquilo que você realmente quer, pregador que vai dizer aquilo que você quer ouvir. São profissionais do púlpito, que eles acabam dando para a igreja ou para as pessoas que estão ali curiosas, né, que frequentam uma igreja, algo que a alma delas quer, né? Não aquilo que Deus quer fazer na vida. Muitas das vezes Deus quer confrontar, Deus quer trazer uma palavra dura, Deus quer ali fazer como fez com Pedro. Pedro, se você não me obedecer, você não tem parte comigo, né? E a igreja, parece que essa igreja de almofada, essa igreja de algodão doce, ela é uma igreja que ela não suporta ouvir também a verdade como ela deve ser dita, certo? E a gente vê, pastor, que tanto o batismo com o Espírito Santo, quanto a submissão, não é? A gente tem percebido que essas questões, elas têm sido um desafio hoje para as igrejas, né? As pessoas parecem que não querem. Por exemplo, existem muitas ciências, inclusive, que elas tratam isso como um problema, né? Como um problema psicológico, né? Então, infelizmente, a gente tem dado ouvido a muitas coisas que não é a palavra. Sim. E o secularismo também vem por essas coisas, né? Verdade. Porque a fé vem pelo ouvir, e verdade, o ouvir da pregação, da palavra. Quando a gente inverte ou disponibiliza o nosso ouvido para ouvir aquilo que nós queremos, que o nosso ego quer, a gente acaba se blindando daquilo que é de Deus, se tornando indiferente às coisas de Deus. E eu acho que muitas coisas a gente precisa realmente ter um cuidado muito grande, que a internet, inclusive, é, sem dúvida alguma, fonte de muita coisa boa. Inclusive, você está assistindo a gente pela internet, mas a internet também, ela desagrega muito, ela tira muito, ela acaba... fragmenta o evangelho. Fragmenta o evangelho. Isso aí é uma coisa que a gente vê demais, né? Trata só uma área. Sim. Trata só uma área. Então, a gente sabe que a gente precisa de tudo, do todo. Precisa da palavra de ânimo, a gente precisa da palavra, sabe, de libertação, a gente precisa da palavra de confronto também. Sim, claro. O evangelho começa com confronto, né, pastor? Sim. O evangelho começa falando de arrependimento. João Batista fala de arrependimento, depois Jesus fala de arrependimento, Pedro fala de arrependimento e né, e todos os apóstolos, né, que a nossa doutrina é baseada na doutrina dos apóstolos, né? Falam de arrependimento, de palavras duras, de exortação. O pastor ele continua assim: a igreja contemporânea tem perdido a autoridade para chamar o mundo ao arrependimento, pois ela mesma se recusa a arrepender-se. Olha só que coisa forte, pastor. Muito. Como é que eu vou chamar alguém para o arrependimento se eu não me arrependo? Como é que a igreja vai chamar o mundo para o arrependimento se ela não se arrepende? Pastor, isso que o senhor está falando me lembrou uma coisa muito triste que eu sei que há alguns meses atrás a gente acompanhou. Um pastor, né? Ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Rapaz, pastor. eu vi não sei esse se o senhor acompanhou isso.
Eu não vou dar nomes aqui, mas eu sei que as pessoas que estão nos acompanhando com certeza estão ligadas em tudo isso. Mas isso é uma prova viva de que a igreja está se descaracterizando, que a igreja está se diluindo e que a igreja, infelizmente, muitas igrejas estão entrando nessa onda, você está entendendo? Estão se perdendo em meio a tudo isso. E eu lembro de uma frase de o Leonard Ravenhill, né, que ele diz o seguinte: só quer mudar o evangelho aquele que não aceita ser mudado por ele. A questão é essa, você está entendendo? Sim. Você vê as pessoas querendo emplacar com uma outra ideia, é porque elas não aceitaram ser transformadas pelo Evangelho. Então, isso já é uma desobediência. A pessoa não quer ser subserviente ao que Deus fala, ela não quer se submeter, ela não quer, cooperar com aquilo que é a verdade de Deus, e ela sabe que ela precisa mudar. No entanto, ela prefere achar que ela tem o poder de mudar o Evangelho, você está entendendo? De mudar a maneira de fazer as coisas de Deus, do que simplesmente aceitar que precisa de mudança. Né? Então isso é muito triste, muito triste. E é por isso que a igreja não influencia. A igreja está realmente, infelizmente, muitas igrejas estão aí muito influenciadas por essa mentalidade secularista e tantas outras coisas que vêm no pacote também. Os escândalos vistos no mundo estão presentes também na igreja. O índice de divórcio na igreja tem sido praticamente o mesmo praticado no mundo. Eu já vi isso, já pesquisei sobre isso, pastor. É triste a quantidade de divórcio que tem acontecido no meio da igreja. Não é? A quantidade de pessoas na igreja que adota práticas heterodoxas em seus negócios é praticamente a mesma daqueles que lesam o próximo para se locupletarem. A malandragem, né? A indignidade, a falta de justiça. Né? Chegou o tempo de nos conformarmos com o inconformismo de Deus para nos inconformarmos com o conformismo do mundo. Peraí, pastor, repete novamente isso aí que eu dei uma bugada aqui. Chegou o tempo de nos conformarmos com os inconformismo de Deus. Sim. No que Deus não está conformado. Essa é a preocupação nossa, né? Para nos inconformarmos com o conformismo do mundo. O mundo quer nos colocar no conformismo. É isso mesmo. Sim. Não é? É desse jeito mesmo. A Bíblia tem que ser atualizada. O pecado não é tão pecado assim, né? Relativizar as coisas. Então é exatamente o que ele está falando. A gente tem que viver o inconformismo de Deus. E o quanto Deus está inconformado, né, com a sua igreja. Continuando aqui, pastor. Outro ponto que eu acho, aqui já é uma observação minha, não do pastor. Outro ponto que eu acho muito perigoso é o secularismo, e eu percebo isso, e eu tenho tomado muito cuidado aqui com os meninos do Ministério de Louvor, com certas músicas, pastor. Né? O secularismo entrando nas letras da música, quando nas letras um aproveitamento, né, de arranjos de músicas seculares. Né? A letra é da palavra evangélica, mas a música é lá que está fazendo sucesso no mundo. E também tem um outro perigo aí. Eu tenho visto letras de músicas com total desrespeito à pessoa do Senhor. Uma música levando não uma reflexão profunda, mas a uma depressão profunda. Músicas depressivas, músicas individualistas. Né? Não é? Como é que o senhor é músico, né? O senhor também é músico, é um pastor completo, ele prega, ele dança, ele canta, gente, ele eu tive toca. Que fazer isso. É um pastor completo. Quem dera que eu tivesse esse talento todo. Mas o senhor, Jesus, como músico, o senhor tem percebido isso, a secularização da música dentro da igreja? Com certeza. E tem um site aí chamado Monegismo, né, que fala sobre essas músicas, essas letras, né? E que traz uma observação, uma reflexão. A gente, infelizmente, tem muito humanismo. E, inclusive, nós já cantamos demais algumas músicas, né, dessas, que inclusive são músicas bonitas e tal, mas a gente realmente precisa observar essas coisas, porque falando em música, em arranjo também, a gente tem muitas músicas que foram consagradas, né, a espíritos, a
principalmente músicas baianas, né? E não só baianas, mas as músicas em geral, tem muitas músicas que foram consagradas a ídolos, a demônios, e às vezes para a pessoa ter sucesso, ela acaba fazendo pacto, né? com o diabo aí, e a gente sabe que isso realmente é algo muito sério. A gente está em um ambiente que é um ambiente onde ali tem a palavra de Deus, um ambiente em que a gente precisa ser o canal de Deus, e se a gente não tiver vida dentro de nós, a gente não vai transferir vida, né? E as nossas músicas realmente precisam ser mais bíblicas. Eu já cometi muitos erros com relação a isso, porque existem músicas bonitas que a gente acaba, né, continuando a tocar, mas a gente percebe que a letra é uma letra mais humanista, é uma letra que fala mais para o ser humano. Tem muitas músicas, inclusive, Você é o Espelho, né? E tal, e tantas outras músicas. A gente sabe que talvez a intenção foi muito boa, mas talvez ele devia ser mais cristocêntrico, ele perdeu um pouquinho disso, e a gente precisa estar sempre atento a essas coisas, né? É cantar para Jesus, o culto é para Ele. Você está entendendo? O secularismo é exatamente isso. É direcionar ou remanejar o culto para o ser humano, né? Para agradar o ser humano. Não é isso. Mas o culto precisa ser para Jesus. E as nossas músicas precisam ser cada vez mais bíblicas e mais direcionadas àquele que é a razão de tudo aquilo que nós fazemos no contexto, não só no contexto da comunidade cristã, mas na nossa vida, de uma forma geral. Pastor, o senhor acha que é implicância ou não tem nada a ver? Tem algumas músicas aí que tratam Jesus como você. Tem algum problema? Não tem? Esse é um tema bem polêmico, né? Mas vamos lá. Olha só, quando é aquele você do poético que às vezes expressa ali algo muito particular, né, para Jesus, eu não vejo talvez muito problema, mas quando é aquele você desrespeitoso, que o contexto da música ela sai dessa questão e que ela trata Jesus como um co-igual, aí eu vejo o problema. É tipo, antigamente tinha aquelas músicas do David Keelan, né? Estou apaixonado, né? Aí isso deu muita polêmica. Por quê? Porque paixão é um sentimento passageiro, é um sentimento que... Uma patologia. É um sentimento patológico e tal. Mas eu, ouvindo grandes homens, eles exatamente deram essa resposta. Quando é aquela paixão, que é uma figura de linguagem, ele está usando ali uma expressão, paixão, mas não é exatamente aquilo, mas ele quer falar do sentimento dele por Jesus, da força do sentimento. Quando tem a coisa da poesia, você pode até considerar, mas quando, lógico, é a paixão carnal, porque é um sentimento carnal, você já tem um grande problema, porque o amor nosso para com Jesus não é exatamente esse amor, né? Então, assim, mas eu entendo, pastor, que a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque às vezes, até mesmo isso que a gente está conversando, a gente tem um discernimento aqui, a gente tem um entendimento, a gente busca compreender, né, os pontos, os prós, mas quem está ouvindo, né, na igreja, e a gente precisa pensar também na igreja, né, ele às vezes não tem essa compreensão, né, ele não sabe que ele está cantando, e às vezes ele vem do mundo, como a gente costuma falar, ele vem com paixões, com sequelas, com divórcios, com problemas na área emocional, e ele vai transferir aquela... Como é que ele vai falar aquela palavra, né? Então, eu acho que são questões que a gente precisa realmente tomar um pouco de cuidado, porque Jesus, a gente precisa respeitar, Jesus tem o seu lugar, e ele não é um co-igual a nós. Ele é Deus, ele é Pai, ele é superior, de uma forma incalculável, e a gente precisa realmente dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente precisa realmente ter cuidado. A gente considera algumas coisas pelo entendimento, pela compreensão que a gente tem. Só que eu acho que a música na igreja, a música congregacional, a gente precisa ter um cuidado ainda maior. Você está entendendo? Porque é diferente de uma música que você canta para Jesus, no teu banheiro ou na tua devocional, tá certo? Então, a gente realmente precisa ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas que cantam e não sabem o que estão cantando. E agora eu lembrei de uma coisa engraçada. Tinha uma menina lá na nossa igreja ensaiando, e ela cantando aquela música do Fernandinho, né? De abundante chuva, já posso ouvir o som.
E eu percebi que ela estava cantando algo que não estava inteligível, não estava fácil de compreender. E eu perguntei para ela, vem cá, o que tu está cantando? Ela disse assim, eu estou cantando assim, ó, já posso ouvir o som. O diabo manda chuva. Então, quer dizer, as pessoas às vezes não sabem o que estão cantando, mas estão ali embarcando em um ritmo. E a gente realmente, como pastor, a gente precisa observar tudo isso, porque não é só ritmo, não é só melodia, mas é conteúdo e, principalmente, as nossas músicas precisam ser cada vez mais cristocêntricas. Glória a Deus, estou conversando aqui com o nosso amado pastor Júnior do Ministério AME, amém? E essa é a nossa programação, Te Liga na Bíblia, Te Liga na Bíblia. Te liga na Bíblia, cara. Te liga na Bíblia, viu? Deixa eu fazer o comercial, pastor. Vai lá. Olha aí, cara, você que está assistindo a gente, se liga na Bíblia, tá certo? Aqui é um programa abençoado e que eu sei que você não vai sair da mesma forma como entrou aqui nesse canal, tá certo? Então, beijo no seu coração e a gente vai pro break agora. Pronto, tá contratado. Já voltamos. Eita, Jesus. Rádio Online Manancial de Vida, o som da adoração. Uma iniciativa da Comunidade Evangélica Manancial de Vida. Direção-geral, Bispo Edson Pires. Coordenação, Rodinei Pires. Simão Autopeças. Antes de colocar o seu carro na estrada, passe na Simão Autopeças. Contamos com uma ampla seção de alternadores, motores de partida, autoelétrica em geral. Temos ainda oficina com profissionais altamente capacitados. Atenção! Na Simão Autopeças você encontra bateria com os melhores preços e condições de pagamento. Baterias Moura, Eliar, Zeta, Estrada e Condor. Compramos ainda a sua sucata de bateria. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito, cartão de débito e Pix. O WhatsApp 989-8829-0672 ou 989-8741-4758. O carro não tá legal? Então venha conversar com a gente. Rua Deodoro da Fonseca, 503, Centro, Pinheiro, Maranhão. Simão Autopeças. De braços abertos quero te receber. Bateu aquela fome? Que tal aproveitar para pedir a melhor comida caseira da Baixada? Restaurante Segredos da Culinária. Cardápios variados todos os dias. Refeição em marmitex. Atendendo de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas. Fazemos delivery. Rua Viriato Costa, bairro Centro, número 848. Em frente ao SEMP. Restaurante Segredos da Culinária. Sua melhor opção em comida caseira. Número 98-98121-7569. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Eu te louvarei. Lar Docilar, uma loja completa de produtos naturais. Aqui você vai encontrar o que há de melhor em óleos essenciais e gel para massagem, cosméticos, perfumaria, uma linha completa de produtos de emagrecimento, acessório para casa, semijoias e bijuterias. Atendemos no atacado e varejo. Você quer uma renda extra? Venha trabalhar conosco com a marca OmniLife e Seito. Lar Docilar, Shopping do Povo, ao lado da Casa Lotérica Centenário, Pinheiro, Maranhão. Telefone para contato DDD 98 98569-7374. E siga a gente no Instagram, @Nutrilife_distribuidora. Vidromol, vidros e molduras, box para banheiro, persianas, portão de alumínio, balcão modulado, portas e janelas. Rua Albino Paiva, 1058, Centro, Pinheiro, Maranhão. Fones DDD 98 3381 3292 ou 98849 3229. Vidromol, a melhor opção para você. Rádio Online Manancial de Vida, o som da adoração.
uma iniciativa da Comunidade Evangélica Manancial de Vida. Direção-geral, Bispo Edson Pires. Coordenação, Rodinei Pires. Glória a Deus, estamos aqui no nosso programa Te Liga na Bíblia, da nossa Rádio Manancial de Vida, o som da adoração online, em nome de Jesus. Pastor, estamos aqui com o nosso amado pastor Júnior do Ministério AME, estamos conversando sobre a secularização da igreja. Pastor, muitas coisas foram faladas aqui, muitas coisas muito importantes foram faladas aqui e despertou, e com certeza despertou nas pessoas que estão nos ouvindo esse cuidado. Sim. Não é? A igreja, ela deve ter esse cuidado de o mundo não entrar nela, mas ao mesmo tempo ela tem que estar no mundo para converter esse mundo. Como é que é esse processo, pastor? Pastor, eu vejo muito essa questão no apóstolo Paulo, em Atenas. Né? Sim. Então, ele estava ali no Areópago, ele estava ali em um ambiente contrário, ele estava em um ambiente extremamente influenciador, mas ele estava preparado, havia um propósito e ele soube se conduzir, né, naquele ambiente. Então eu acho que a gente realmente precisa estar atento com isso. Nós estávamos conversando aqui em off exatamente isso. Eu falei para o pastor Edson, esse tema está me trazendo temor, ou seja, eu estou cada vez mais preocupado com essa questão. Por quê? Porque ninguém está imune da questão da secularização. Ninguém, nós não estamos, pastores não estão. Quantas vezes eu já segui tendência exatamente por causa disso? Puxa, eu acho que isso aqui é de Deus para todo mundo, vírgula. Né? Nem sempre a vitória, nem sempre a multidão, nem sempre isso é um indício de que Deus está naquele propósito, naquele projeto. A gente precisa entender isso. E nós até falávamos aqui sobre a questão da competição entre pastores, né? A gente vê muito isso. Sim. Eu quero ter uma igreja como a de fulano, eu quero fazer isso. Gente, essa Se é a deu sua certo porção. lá, vai dar certo aqui. Essa é a sua porção. Talvez esse foi um dos grandes problemas da visão celular, dos encontros, do G12, né? Pastores queriam aplicar, né, o modelo para todas as igrejas. E não deu certo, ele não sabia. Aquilo foi para um povo específico, uma região, e de repente muita gente não entendeu isso. Ou seja, a gente está em um campo minado, certo? E que a gente precisa ter o máximo de cuidado, e esse cuidado, ele só vai ser realmente o cuidado que nós precisamos se nós estivermos arraigados, fundamentados e alicerçados na palavra de Deus. É com a palavra que a gente vai saber o próximo passo a ser dado. Não adianta a gente entrar no modismo por entrar, a gente realmente precisa guardar o nosso coração e perguntar a Deus: Senhor, é isso que o Senhor tem para nós? É isso aqui, Pai. Porque se Deus não der a concessão dele, querido, sai fora, porque não vai dar certo. Ou você pode realmente ter sucesso, mas a pior coisa que eu tenho aprendido, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um pastor, de um cristão, é ter sucesso naquilo que Deus não quer que ele tenha sucesso. Isso muitas vezes nos distancia dos propósitos de Deus, da direção de Deus, e quando a gente percebe ou vai acordar para a realidade, a gente já está muito longe e a gente tem que ir lá para o início da fila de novo. E, queridos, fazer é difícil, mas refazer é pior ainda. Então, o secularismo e todas essas influências, essas ideologias aí que a gente acompanha, esses movimentos, isso são muito perigosos e a gente precisa realmente tomar esse cuidado, porque se a gente não tomar esse cuidado, a gente precisa cada vez ser mais criterioso com essas coisas, porque nem sempre aquilo que Deus tem para o meu irmão, para o meu pastor, é aquilo que Deus tem para mim. Você está entendendo? E está tudo certo. Está tudo certo. Verdade, né? Somos de ministério diferente, mas estamos aqui somando. Sim, sim. Não é verdade, pastor? Estamos e aprendendo. Aqui... Como eu aprendo com o pastor Edson. E eu aprendo com o pastor. Como ele já me abençoou. Nossa, questões muito importantes na minha vida. Ele foi um grande instrumento. E é isso. Eu acho que a colaboração, quando você respeita a unção que está sobre a vida, né, de pastores, grandes pastores, pessoas que você admira, você também acaba atraindo essa unção. Você acaba sendo muito abençoado, porque é como a Bíblia fala, que se você abençoa o profeta, você também tem galardão, né, daquele profeta. Então, a gente precisa estar realmente atento a essas coisas e sensível à voz de Deus acima de tudo.
Pastor, estamos encerrando, né? Queria agradecer ao amado pastor esse tempo, essa disponibilidade que o senhor, né, nos proporcionou aqui. Sei que o senhor é um homem muito ocupado como pastor e também como empreendedor, mas eu quero agradecer a sua vida e dizer para os nossos ouvintes o seguinte: apesar de tantos escândalos, de tanta secularização, de tantos problemas que temos visto aí por conta também disso, a igreja ainda é um local para você congregar, para você transformar a sua vida. Ainda é a última reserva moral. Com certeza. E o senhor está falando nisso, pastor, eu tô me lembrando, cada hora eu me lembro de uma coisa. É um drama, né, fazer live comigo. Então, olha só. Às vezes, um indício também da mentalidade secularizada é aquela pessoa que busca a igreja perfeita. Sim. Né? Mas há quem diga que quando você encontra a igreja perfeita, ela deixa de ser perfeita, porque você chegou nela. Chegou. Então, a gente precisa realmente entender isso que o pastor acabou de falar. A igreja ainda assim é o melhor ambiente para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente alcance tudo aquilo que Deus tem para nós. A gente não pode simplesmente desconsiderar, né, o poder da igreja. A Bíblia mesmo fala, né, que contra a igreja, Deus é muito enfático, né, na sua palavra, e diz que as portas do inferno, elas não prevalecem, né, pastor, contra a igreja. Há algo de Deus, Deus está no controle de tudo. Há muitas questões que às vezes nós estamos trabalhando e melhorando, né, e às vezes alguns erros acabam sendo cometidos, sim, mas nós estamos sim com um propósito e com foco de que tudo isso seja solucionado em tempo hábil, para que a igreja seja cada vez mais um ambiente onde nós possamos nem sempre ser agradados, sim, mas que seja sempre um lugar de transformação, um lugar de edificação, um lugar de influência, para que nós possamos entender que há muito mais de Deus para nós do que tudo aquilo que o mundo tenta, através das suas seduções, nos desfocar daquilo que é importante de fato. Não é, que é a palavra, que são os princípios, que são os valores. E eu não tive o privilégio de ser criado na igreja, mas meus filhos têm esse privilégio. Eu agradeço muito a Deus, porque também cedo, adolescente, eu conheci Jesus e decidi por caminhar, né, com Cristo. E estou aqui, sou um pastor e pela misericórdia de Deus tenho também somado na vida de muitas pessoas. E a igreja, sim, é um ambiente em que nós crescemos, nós somos edificados. Não pense de forma diferente, porque pensar que a igreja ela perdeu a sua função só por causa de alguns erros, de algumas situações, de alguns escândalos. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo, devemos exatamente. olhar para Ele. Sim. É um equívoco pensar dessa forma. Então, entenda que a igreja é o melhor ambiente para que a gente possa realmente ser tratado, edificado e crescer da forma como Deus quer que a gente cresça. Se você não quiser mais saber do mundo, não quiser mais ser domesticado pelo mundo, você vá para a igreja. Numa igreja onde você possa ser transformado. Primeiro sinal de que você está sendo transformado dentro de um ambiente de igreja pela palavra de Deus é você não sentir falta e nem saudade do mundo. E você pode sim, isso pode acontecer em Cristo Jesus dentro de um ambiente eclesiástico, dentro de um ambiente de igreja. Amém? Fica aí nossa mensagem para vocês. Pastor, obrigadão. Meu pai. Eu que agradeço, gente. Um beijo no coração de vocês. Estou aqui à disposição. Já vou correr aqui para me resolver outras coisas, mas para mim sempre é uma honra, é uma alegria estar com vocês aqui aprendendo. Eu acredito que eu aprendi muito mais do que talvez transmitir alguma ideia positiva para alguém. Então, eu gosto muito de aprender. Sou um eterno aprendiz. Glória a Deus. Então nós encerramos aqui o nosso programa Te Liga na Bíblia. No próximo domingo nós estaremos aí, né, com mais uma temática, com mais um convidado para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos que vamos. Até mais. Tchau, tchau. Rádio Online Manancial de Vida, o som da adoração. Uma iniciativa da Comunidade Evangélica Manancial de Vida. Direção-geral, Bispo Edson Pires. Coordenação, Rodinei Pires.
Simão Autopeças. Antes de colocar o seu carro na estrada, passe na Simão Autopeças. Contamos com uma ampla seção de alternadores, motores de partida, autoelétrica em geral. Temos ainda oficina com profissionais altamente capacitados. Atenção! Na Simão Autopeças você encontra bateria com os melhores preços e condições de pagamento. Baterias Moura, Eliar, Zeta, Estrada e Condor. Compramos ainda a sua sucata de bateria. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito, cartão de débito e Pix. O WhatsApp 989-8829-0672 ou 989-8741-4758. O carro não tá legal? Então venha conversar com a gente. Rua Deodoro da Fonseca, 503, Centro, Pinheiro, Maranhão. Simão Autopeças. De braços abertos, quero te receber. Bateu aquela fome? Que tal aproveitar para pedir a melhor comida caseira da Baixada? Restaurante Segredos da Culinária. Cardápios variados todos os dias. Refeição em marmitex. Atendendo de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas. Fazemos delivery. Rua Viriato Costa, bairro Centro, número 848. Em frente ao SEMP. Restaurante Segredos da Culinária. Sua melhor opção em comida caseira. Número 989-8121-7569. De braços abertos, quero te receber. Eu estava esperando você. Eu te louvarei. Lar Docilar, uma loja completa de produtos naturais. Aqui você vai encontrar o que há de melhor em óleos essenciais e gel para massagem, cosméticos, perfumaria, uma linha completa de produtos de emagrecimento, acessório para casa, semijoias e bijuterias. Atendemos no atacado e varejo. Você quer uma renda extra? Venha trabalhar conosco com a marca OmniLife e Seito. Lar Docilar, Shopping do Povo, ao lado da Casa Lotérica Centenário, Pinheiro, Maranhão. Telefone para contato DDD 98 98569-7374. E siga a gente no Instagram, @Nutrilife_distribuidora. Vidromol, vidros e molduras, box para banheiro, persianas, portão de alumínio, balcão modulado, portas e janelas. Rua Albino Paiva, 1058, Centro, Pinheiro, Maranhão. Fones DDD 98 3381 3292 ou 98849 3229. Vidromol, a melhor opção para você. Rádio Online Manancial de Vida, o som da adoração. Uma iniciativa da Comunidade Evangélica Manancial de Vida. Direção-geral, Bispo Edson Pires. Coordenação, Rodinei Pires.